Boa tarde, pessoal. Quinto ano, né? Nós vamos agora para a nossa aula de ética. O nosso conteúdo de ética é um conteúdo que a Pro gosta bastante de trabalhar com vocês. É um conteúdo que mexe bastante com tudo que a gente tem dentro do coração, né? E ele serve para a gente pensar na nossa vida também, né? Ele não serve só para aprender conteúdo da escola. Ele serve para a gente usar na nossa casa, ele serve para a gente levar para o nosso futuro, né? Então, assim, hoje nós vamos entrar numa nova unidade da apostila de ética, que é a página 31 de ética. Então, abre lá na página 31, todo mundo, para acompanhar junto com a Pro, que nós vamos fazer essa unidade, vamos fazer as atividades. As atividades de ética, como todas, são a maioria de perguntas pessoais, de coisas que vocês já viveram, de coisas que vocês sentem, tá? Então é muito importante mesmo, né, o conteúdo de ética. Então vamos lá. Nós temos aqui quarto encontro, fazer escolhas, um aprendizado contínuo. Então é uma coisa da qual a gente vai lembrar, vai pensar, né, como que a gente pode na nossa vida, né, fazer escolhas corretas. Porque eu falo bastante assim, eu expliquei isso até o ano passado para a turma do ano passado e eles usaram muito isso durante todo o ano. Então eu queria que vocês pensassem bastante nisso também. Na vida, nós temos dois caminhos a seguir, né? O caminho do bem e o caminho do mal, né? Sendo esses dois caminhos escolha nossa, nós temos atitudes que vão nos levando pelo caminho do mal ou que vão nos levando para o caminho do bem. Então, essas atitudes são escolhas nossas, sabe? Não é só assim, eu fiz uma coisa legal para o meu amigo hoje. Não é só isso. Não é só fazer coisas legais, mas coisas que a gente às vezes não percebe que a gente faz, né? Por exemplo, uma das coisas que eu posso citar como exemplo é desrespeitar pai e mãe. É uma coisa que a gente faz naturalmente, às vezes, né? Quando a gente tá bravo, quando a mãe chama atenção, a gente fica irritado, ou quando a gente acha que ela não tem razão, e aí depois a gente acaba caminhando no caminho ruim. Então, a gente tem esses dois caminhos para escolher. E essa unidade da apostila vai falar um pouquinho disso. Tenho certeza que todas as mães e os pais em casa já falaram para vocês um pouquinho sobre esses caminhos, um pouquinho sobre essas decisões, tá? E essas decisões, claro que cada um em casa tem a sua religião, mas essas decisões não têm a ver com religião, tem a ver com a sua escolha, né? Tem a ver, dependem de você, dependem de quem você quer ser quando você crescer, né? Então eu vou ler um pouquinho para vocês e a gente vai conversando sobre esse assunto, tá? Vamos lá. Fazer escolhas faz parte da vida de todo e qualquer ser humano. Faz parte de nosso crescimento pessoal. A possibilidade de fazer a escolha certa ou não depende do nosso amadurecimento. Então, fazer a escolha certa ou não depende do quanto a gente já aprendeu na vida e quanto a gente está crescendo com isso, tá? À medida que crescemos, podemos fazer mais escolhas. Por exemplo, quando somos bebês, não escolhemos o que comer, o que vestir ou onde ir. Mas quando crescemos, passamos a fazer essas escolhas e muitas outras. Então, conforme você vai crescendo, o número de escolhas vai aumentando, mas a gente tem que ter responsabilidade para fazer essas escolhas, né? Lembra que o nosso tema do ano inteiro é responsabilidade? Escolher é um grande desafio, é uma tremenda responsabilidade. Escolher como agir na escola, como conviver com a família e como cuidar da saúde, escolher um amigo, um namorado, uma namorada, uma profissão. Por isso, escolher está relacionado ao amadurecimento, à responsabilidade, pois nossas escolhas podem definir como vivemos e de que maneira nos desenvolvemos no dia a dia. Então, as nossas escolhas vão decidir não só o que a gente é hoje, mas vão decidir também o nosso futuro, né? Diariamente temos que fazer escolhas. Ir ou não ir para a escola? Fazer as lições? Brincar? Prestar atenção nas aulas ou conversar?
Dizer a verdade ou mentir, né? E dizer a verdade ou mentir é uma coisa que afeta muito vocês nessa idade, né? Porque quando a gente pensa que a gente está encurralado, que a gente está numa situação difícil, a primeira coisa que vem na cabeça é mentir, né? Então a gente tem que ter responsabilidade de lidar com as consequências daquilo que a gente faz, com as consequências dos nossos atos, tá bom? Escolhemos ler um livro, escolhemos um livro a ser lido, as pessoas com quais vamos conviver, de quais grupos sociais participaremos, quem queremos como amigos, que tipo de convivência teremos com as pessoas, como vamos nos relacionar com a natureza e assim por diante. Todo mundo precisa de família, todo mundo tem família, mas todo mundo precisa também de amigos, né? E se a gente não escolher a forma correta de lidar, de tratar o nosso colega, a gente não vai ter amigos. O amigo não vai querer ser nosso colega. A gente não vai ter amizade, né? Então a gente precisa, em primeiro lugar, pensar no jeito que a gente está lidando com os outros, na forma como a gente está falando, se a gente está deixando magoado, se a gente está deixando triste. Então a gente tem que pensar em tudo isso antes de agir, né? Porque daí depois a gente pode ficar sem amigo, não é assim? E a gente precisa dos amigos sempre. Saber escolher é uma questão de inteligência e sabedoria. Uma boa ou uma má escolha pode definir a nossa vida, né? Então foi o que eu falei, a gente tem sempre a opção de escolha, mas a gente tem que pensar antes de fazer. Na página 32, né, virando a página aí, nós temos uma atividade, hora de conversar. A hora de conversar, geralmente a gente conversa lá na sala de aula. Mas, como a gente não pode estar na sala de aula, vocês vão conversar aí com o pai, com a mãe, com o irmão, com a tia, com a avó, quem tiver com vocês, tá bom? Por que uma boa ou má escolha pode definir nossa vida? Por que você acha que isso pode definir a sua vida? Tá? Pode conversar com a pessoa que estiver com você. Não precisa registrar essa resposta, tá? Depois temos aqui uma atividade de diversão. Divirta-se e aprenda. Siga a ordem numérica dos barcos e descubra uma frase. Então, a gente tem aí a ordem dos números, a gente vai colocar na ordem correta e juntar as sílabas das ordens para a gente poder descobrir qual é a frase, tá bom? É do barquinho. Depois, na página 33, nós temos, lá na nossa apostila de ética, nós temos várias histórias. São histórias que fazem a gente pensar, né, nas nossas atitudes. Então, temos aí uma história para a gente ler. Eu vou ler com vocês. Eu quero que vocês também leiam essa história, acompanhem junto comigo, tá bom? Para a gente poder responder as questões. As questões também não vão ser registradas. São questões para conversar, tá? Thaísa tem 10 anos e mora com a sua família, formada por sua mãe Cláudia e seu irmão mais novo Frederico, que tem 7 anos. Dona Cláudia conversou com os filhos e pediu aos dois que ajudassem nas tarefas de casa. Assim, Frederico ficou encarregado de guardar os brinquedos e Thaísa de levar o lixo até a rua de cima nos dias em que passava a coleta seletiva. A coleta seletiva é o lixeiro, tá? Como havia um rio na esquina de sua casa, Thaís achou que seria melhor jogar o lixo diretamente no rio. Na verdade, Thaís tinha vergonha de andar com lixo pela rua. Então, assim, não só a vergonha, mas a preguiça também, né? De levar o lixo até lá na outra rua. E assim foram se passando os meses até que um dia choveu muito, muito forte. Com a tempestade, o volume de água do rio aumentou. O rio foi enchendo, enchendo até transbordar. A enchente inundou as casas mais próximas do rio e muitas famílias foram prejudicadas. Thaísa não imaginava que o lixo que ela estava jogando no rio estava se acumulando algumas ruas abaixo, exatamente no lugar onde a água deveria escoar. Escoar é quando ela deveria escapar, né, para o rio não transbordar. Então, o que a gente consegue entender e aprender com essa história, né? A primeira coisa dessa história é que a gente consegue enxergar, que parece bastante com o momento que a gente está vivendo,
que é nosso projeto Responsabilidade, não é verdade? Nosso projeto Responsabilidade trata disso, trata de ajudar os pais no serviço da casa, principalmente, né? Para mostrar que a gente também sabe a nossa responsabilidade com isso. Então, a mãe deles colocou eles para fazer atividades da casa, colocou que cada um teria sua responsabilidade, não é? Só que a Thaísa, com muita preguiça, com certeza usando também da mentira para mentir para a mãe, né, que ela tinha levado o lixo, ela ficou com vergonha, com preguiça e achou mais fácil jogar no rio. Só que às vezes o mais fácil não é o correto para nós, né? Às vezes o mais fácil é só o mais fácil. Mas a consequência disso lá na frente é muito mais grave, muito mais difícil de resolver do que se a gente tivesse feito o mais difícil, que era também simples, né? Então, essa história da Thaísa nos ajuda a pensar bastante sobre isso. E logo embaixo nós temos algumas perguntinhas da hora de conversar. Também é só para vocês refletirem sobre isso, não são perguntas para ser registradas. Qual a sua opinião sobre a escolha de Thaísa? Quais foram as consequências da escolha da Thaísa? Então, o que aconteceu depois que ela fez isso? Né? O que deu errado? Isso geralmente são as consequências. Quando a gente faz uma coisa boa, a gente também tem consequências do que deu certo, né? Que são as consequências positivas. Nesse caso, foram consequências negativas, né? Você pensa nas consequências das suas atitudes antes de fazer a escolha e agir? A gente tem que pensar sempre nas consequências das nossas atitudes, mesmo que às vezes a gente não consiga, né? Eu sei que vocês ainda são novos, vocês estão no 5º ano, né? Vocês têm aí 10 anos, então tem bastante coisa ainda que a gente decide errado. Mas os adultos também decidem errado às vezes, né? A Pro também decide errado às vezes, né? Acha que uma coisa vai dar certo, acaba não dando certo, acaba tendo consequências negativas. E com isso a gente aprende na vida, sempre aprende, tá? Você consegue identificar quais de suas escolhas contribuíram e contribuem para o seu crescimento pessoal? Vocês conseguem identificar quais das suas escolhas ajudaram vocês a crescer e a melhorar como pessoa? Se você estivesse com a Thaísa naquele momento, o que você teria feito? Você teria ido junto com ela? Você teria, né, derrubado o lixo dentro do rio junto com ela, que era mais fácil? Ou você teria tido a atitude de falar para ela, não, Thaísa, vamos fazer o que é certo? Na realidade, vamos dizer assim que a gente pensaria no correto. Mas você faria o correto também? Ou você faria a mesma coisa que a Thaísa fez? Né? Vamos pensar. Depois temos a página 34. A página 34 é a leitura de um poema que fala sobre a escolha. Cruel dilema. Ir ou não ir à escola? Fazer da terça domingo, fazer da tarde recreio, fazer da classe preguiça. Fazer da aula passeio. Ir ou não ir à escola? Trocar a carteira pela rua, trocar a prova pelo vento, trocar a mochila pelo sol ou trocar o futuro pelo momento. Ir ou não ir à escola? Aprender a fazer olhando, aprender a falar ouvindo, aprender a saber fazendo e aprender a viver vivendo. Ir ou não ir à escola? Eis a maior e única, a verdadeira questão. Então é uma escolha, fala de uma escolha de ir ou não ir à escola. Nesse momento, nós temos essa escolha? Nós não temos. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento no nosso país que a gente não tem a escolha de não ir, de não ficar em casa. Nós temos que ficar em casa, não tem jeito. Então, assim, ir ou não ir na escola, nesse momento, não é uma escolha para nós, né? Ou nós fazemos o que precisa, ficar em casa, ou nós poderemos ficar doentes. Existem essas duas possibilidades, né? E para isso nós estamos aqui como professores, para enviar os vídeos para vocês, para que vocês acompanhem ainda assim a aprendizagem, o conteúdo, para que a gente possa juntos continuar aprendendo mesmo em casa, né? Mesmo que tudo isso que está falando aqui no nosso poema faça parte disso, né? Mesmo que a gente
faça da terça a domingo, mesmo que a gente faça da tarde recreio, mesmo que a gente não esteja estudando nesse momento, deixe para um pouquinho mais tarde, esteja mais cansado, queira dormir mais tarde. Então, a gente tem, assim, que pensar que hoje, a vida que a gente está privado dessa escolha. Mas a gente tem outras escolhas muito importantes no nosso dia a dia, tá? E a página 35, a nossa última página de ética de hoje, tá? Que está falando bastante sobre a relação do poema que a gente acabou de ler com o que a gente vive hoje, que foi o que eu acabei de explicar, tá? Então, assim, que relação existe entre o poema de Carlos Queiroz Teles e o tema do encontro de hoje? A gente pode usar o encontro de hoje, né, como uma situação atual que a gente está vivendo no nosso país, que não é no nosso país, né? É no mundo inteiro. O mundo inteiro está acontecendo isso. Todo mundo está precisando ficar isolado. Vários países estão envolvidos nesse isolamento e todos nós estamos precisando fazer nossa parte, né? Então, o que tem a ver esse poema com o que a gente está vivendo hoje? Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2. Releia a estrofe em destaque. Em destaque é a estrofe que está um pouquinho mais escura aqui, tá vendo? Essa é a estrofe em destaque. O que você acha dessas escolhas? Que importância elas têm para a nossa vida? Então, a sua opinião pessoal. O que você, Júlia, o que você, Luísa, o que você, Maria Eduarda, o que você, João Otávio, o que você, Marcelo, estão pensando sobre essa estrofe, tá? Eu sei que o João Otávio e o Marcelo ainda não têm apostila, infelizmente. Logo, logo ela vai estar chegando, mas quando ela chegar, vocês vão lembrar disso que eu falei, eu tenho certeza, tá bom? Então, qual a importância que tem para vocês na sua vida, tá? E o 3 é uma atividade legal, divertida, olha aqui. De labirinto, que é para ajudar o Pablo a fazer a escolha certa e chegar à casa do bem. Então, são os dois caminhos que eu expliquei, do bem e do mal. O Pablo também tem o caminho dele, ele tem a escolha dele, tá? Então, vocês vão ajudar o Pablo a chegar no caminho do bem. Combinado? E vão também, lógico, pensar bastante sobre essa aula, pensar bastante sobre as coisas que a gente estudou, que a gente conversou, e como elas influenciam na sua vida, como elas servem para a sua vida, né? Se elas são boas, se elas não são boas, se elas ajudaram você em alguma coisa, se elas te ajudaram a pensar melhor, até no nosso projeto da responsabilidade. Porque esse projeto da responsabilidade, ele não é só um projeto da escola. Ele serve para que vocês enxerguem a sua vida, a sua casa, a sua família do jeito que vocês precisam, entendeu? Que vocês participem das atividades de casa e que vocês comecem a aprender a ter as suas condutas, as suas responsabilidades que mais pra frente vocês vão precisar, tá bom? Então, qualquer coisa para eu estar aqui. Essas perguntas são todas pessoais, então eu acredito que não vai ter dúvidas, porém, se houver dúvidas, é só perguntar. Tá bom? Um abraço, um beijo. O dia de hoje já acabou. É a última atividade. E a gente vai ter aí, acho que a tia Dani, né? Tem aula hoje. Então, só amanhã. Um abraço, beijo.